pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem uma missão muito importante. Hoje a gente vai falar sobre matrizes. E o mais legal é que hoje a gente vai começar a entender um pouco o conceito de matriz, os tipos de matrizes, para que a gente tenha condição depois de fazer as operações com matrizes, que é o tema da próxima aula, tudo bem? Então hoje a gente vai ter que aprender muitos nomes, entender muitos comportamentos de matrizes, e eu começo fazendo um desafio para todos vocês, né? Eu começo tentando perguntar o que é uma matriz. Aí eu coloquei uma figura aqui, ó, como vocês podem ver, o A, o B, o C e o D. E a minha pergunta é, desses quatro aqui, todos são matrizes? Aí você olha, vai bater um olho e vai falar assim, eu acho que sim. Mas aí a gente tem algumas precauções. A primeira é, o A e o B, eles são matrizes, porque são elementos, ó, dentro de uma chave, ou dentro de um colchetes, ou dentro de um parênteses. Tanto C quanto D não são matrizes, gente. O C e o D é uma outra matéria que a gente vai aprender mais pra frente, chamado determinante, tá bom? Então, a primeira coisa é a gente saber identificar uma matriz, tá? Para vocês darem uma olhada, a matriz é uma tabela. Na verdade, a gente pode até falar que tabelas são matrizes, tá? E eu vou falar até um pouco com vocês sobre isso. Vamos segurar um pouco que a gente vai conversar. Mas, ó, dá uma olhada. A matriz que é geralmente representada é essa que tá aqui, ó. A matriz M por N, tá? M é o número geralmente de linhas e N é o número de colunas. Então aqui, ó, são M linhas e N colunas, tudo bem? E aí cada elemento aqui, ó, a gente chama de A e J, onde I é a posição dele na linha e J é a posição dele na coluna. Então aqui, ó, é o elemento A11. A gente geralmente chama inclusive de A11, que é o elemento de linha 1 e coluna 1. É tipo brincar de batalha naval, sabe? Você coloca o elemento e fala que linha que tá, que coluna que tá. Que nem aqui, ó. Esse elemento aqui, ó, o A23, ele tá na linha 2 e na coluna 3. Pode ver, ó, linha 1, linha 2, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Linha 2, coluna... Então, você consegue, a partir dessa ideia de A e J, saber que dentro de uma tabela existe um elemento, tá? Esse elemento também tem um nome que vocês já conhecem. Ele também pode se chamar de termo. É um termo que tem uma posição na linha e na coluna de uma matriz que tem M linhas, tá? E N colunas. E aí você pode compreender melhor uma matriz, tá bom? E é legal que uma matriz é algo que você vê muito por aí. Por exemplo, uma matriz do Excel, onde você pode criar planilhas de controle orçamentário, de controle de aplicações, entre outras coisas que você pode fazer. Ó, por exemplo, se você for pensar no próprio futebol, você, no Campeonato Paulista desse ano, olha que dó, Corinthians em terceiro lugar, você vai perceber que você tem uma tabela que tem informações. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é, para que serve uma matriz? Uma matriz é uma tabela que serve para nos dar informações de uma forma organizada, para que a gente possa compreender e aplicar de alguma forma ela em algum contexto, tudo bem? Então, a matriz, ela organiza as informações para que você possa compreender e operacionalizar depois, que a gente vai usar mais vezes, combinado? Beleza, então agora, vamos dar uma olhada aqui, ó, para as partes de uma matriz, como eu falei, ó, aqui são a quantidade de linhas, aqui é a coluna e esse cara é o elemento, tá? Esse elemento, ele tem uma posição, no caso aqui, ó, linha 1, coluna 2. Então, é o elemento A12, tudo bem? Só para vocês entenderem. E, ó, tanto as linhas quanto as colunas, elas são chamadas de fileiras, tudo bem? Ou filas. A gente pode chamar tanto de fileiras como filas. Então, vocês vão perceber muito quando eu ensinar para vocês determinante, o significado do que é fila. Fala assim, ó, pega essa fila. Quando eu falo pega essa fila, eu estou dizendo que pode ser tanto uma linha quanto uma coluna. Tudo bem, gente? E aqui existe a nomenclatura, como eu falei, ó. Vamos pegar essa matriz A, M por N. Ó, vamos ler. Matriz A, M por N. Esse vezes é por. Então, é uma matriz A com M linhas e N colunas. E esse A e J aqui, como vocês podem ver, é um elemento qualquer que está na linha I e coluna J. Por exemplo, esse A32, que é o elemento que está na terceira linha, tá? E na segunda coluna, como vocês podem ver, tudo bem? Aí você fala, nossa, mas ó, essa matriz aqui, ó, ela tem elementos com valores numéricos. Esses valores são aleatórios? Aí eu vou te responder, depende do contexto, lembra? No Campeonato Paulista, por exemplo, cada lá representa o número de jogos, vitórias, empates, derrotas de cada time. Então, cada linha ali representa um time. E cada coluna tem uma condição. Ou é o número de jogos, ou vitórias, ou empates, ou derrotas, tudo bem? E aí,
você tem que entender que para toda matriz que é criada, existe uma lei de formação. Algo que diz para você como a matriz deve ser feita. Por exemplo, aqui, ó, eu peguei uma lei de formação bem simples, dá uma olhada. Escreva a matriz A, que ó, agora vamos ler aqui, ó, a matriz A igual a AIJ 2 por 3. Então esse AIJ é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Aí eu escrevi aqui, ó, matriz de uma linha, 2 linhas e uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, como ele pediu. Só que aí ele deu a lei de formação. Dá uma olhada na lei de formação que ele deu. Ele falou que o elemento AIJ é igual a I mais J. Ou seja, você vai pegar, olha que louco, esse cara 1 e esse cara 1 e somar, porque esse é o I e esse é o J. Aí você fala, então peraí, professor, você está dizendo que a lei de formação ela pode ser utilizando essas posições que cada elemento tem na matriz? Resposta, exatamente. Por exemplo, aqui eu usei I mais J. Então, a primeira matriz aqui, ó, é a matriz que eu coloquei só A e J. Agora aqui eu vou colocar os valores de cada uma. Se eu sei que é a soma I mais J, o primeiro elemento A11 é linha 1, coluna 1. Então é 1 mais 1, 2. Olha que legal. Aí o segundo aqui, ó, é 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4 e 2 mais 3, 5. Vocês percebem? Então, tem uma relação que foi criada por quem elaborou essa lei de formação. E aí eu pus até um exemplo aqui do lado. Uma lei de formação um pouco mais rebuscada, um pouco mais bem formalizada, que é o elemento AIJ, ele vai ser I mais J se I menor que J, e I menos J se I maior que J. Aí eu coloco primeiro a matriz 3 por 2. Então são 3 linhas, ó, e são 2 colunas, ó que legal. Aí eu falei, ó, o A11, o I é igual a J. Se I é igual, é o menor ou igual, então você soma, ó. Então 1 mais 1 deu 2. Agora, ó, 1 e 2, aqui o I é menor que J. Menor você também soma. Agora pega esse 3 e 2, que o I é maior que J. Aí você subtrai, fica 3 menos 2, 1. Tá vendo? Então você consegue dizer para mim como você elabora a matriz a partir de sua lei de formação. Combinado? Então a gente agora já entendeu o que é uma matriz e que lei de formação rege para que uma matriz seja feita. E essa lei de formação geralmente é dada pelo examinador. Combinado? A gente vai falar muito isso. Agora, gente, dá uma olhada nessas matrizes aí. Tá vendo? Todas elas têm uma característica muito interessante, ó. Batendo o olho, a matriz A, B, C, D e E, vocês percebem que o número de linhas é igual ao número de colunas? Olha que interessante. Agora eu vou falar para vocês uma coisa mó legal. O que a gente pode observar? Que as linhas e as colunas são iguais. Ou seja, por exemplo, a matriz A, B e C, ela tem 2 linhas e 2 colunas, vocês percebem? E a matriz D e E, ó, como vocês podem ver, tem 3 linhas, olha aqui, e 3 colunas, tudo bem? Então, tanto uma quanto a outra, o número de linhas, ó, vai ser igual ao número de colunas. No A, B e C são 2 e no D e E são 3. Aí, o segredo é, qual a ordem dessas matrizes? Ordem, lembra? É a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que essa matriz tem que ter. Então, a ordem das 3 primeiras é 2 por 2, que é MN. Então, não se esqueça, MN é chamada de ordem da matriz, beleza? Então, qual é a ordem delas? Bom, a matriz A, B e C são da ordem 2 por 2. E a matriz D e E são da ordem 3 por 3, tudo bem? Então, a gente fala que A, B e C são de ordem 2 e D e E são de ordem 3. Não precisa falar que é 2 por 2 ou 3 por 3, porque é uma matriz de ordem que a gente vai falar de ordem quadrada, como vocês podem ver aqui, ó. Essas matrizes que vocês acabaram de ver, olha que legal, elas formam vários quadrados, tudo bem? Então, a figura geométrica que a gente lembra é quadrado. Por isso que o nome dessas matrizes são matrizes quadradas, tudo bem? Beleza? Agora, continuando a nossa ideia, pega uma matriz A de ordem 3, como eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Estão vendo? Então, só que é uma matriz quadrada, tá? Por isso que eu falei ordem 3. Porque eu só estou dizendo ordem 3 porque eu sei que é quadrada. Se não fosse quadrada, eu teria que falar 3 por 2, 3 por 4, tudo bem? Então aí, ordem 3. Agora, olha que emoção. Ó, primeiro, você tem as diagonais dessa matriz. O que é diagonal? Gente, é esse tracejado que vocês estão vendo aí, ó. Vou voltar. Passa de novo. Essa é a diagonal. A diagonal é o elemento que, na verdade, é uma linha que corta essa matriz no meio, assim, ó, diagonalizando mesmo, tá?
Mas, ó, para você entender, não é só essa diagonal que a gente tem. Essa diagonal que eu estou mostrando é chamado de diagonal principal. Então, o que é diagonal principal? São as diagonais que tem a linha e a coluna igual. Então, o elemento A11, linha e coluna. A elemento 22, linha e coluna igual. Na verdade, a sua posição. E a 33 é na mesma posição da linha e coluna. Então, ó, tá na linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3. Esses elementos formam a chamada diagonal principal. Agora, esse outro corte que vocês estão vendo aí, ele é chamado de diagonal secundário. Porque a diagonal principal com a secundária forma um X, tudo bem? E aí a gente chama essas marcações que eu fiz aí de diagonais. Tanto a principal, que é do canto superior esquerdo para o canto inferior direito. E a secundária ao contrário, do canto superior direito ao canto inferior esquerdo, tudo bem? E aí vocês podem notar aí com total tranquilidade o que está acontecendo. Bom, então, vamos dar uma olhada nessas matrizes quadradas que estão aí, ó. Todas essas que eu fiz. Essa de ordem 3x3, 2x2, 3x3 e 2x2. Agora eu vou mostrar uma novidade para vocês. O que acontece de especial nessas matrizes? Vocês perceberam que essas matrizes, ou embaixo ou acima da diagonal, só tem elemento zero, que a gente vai chamar de elemento nulo. Vocês perceberam? Gente, essas matrizes, como elas são todas nulas, abaixo ou acima da diagonal principal, elas vão ter uma nomenclatura diferenciada. A gente vai chamar essas matrizes, olha que legal, de matrizes triangulares, tudo bem? Então, olha isso, matrizes triangulares são matrizes que têm ou zero embaixo da diagonal principal ou zero acima da diagonal principal. Notem, para ter diagonal ela tem que ser quadrada, não se esqueçam, tá? Então, olha que legal, os elementos nulos acima ou abaixo da diagonal principal estão na forma de um triângulo e a soma de suas quantidades representam números triangulares. Então, pode ver, ó, essa aqui é 1, ali na próxima é 3, quando é 3x3, depois quando é 4x4 é 10, e assim você vai formando, olha que legal, você vai formar números triangulares. É muito legal perceber isso, né? Porque, ó, a primeira que é uma matriz 2x2, que é a menor, você tem a matriz 1x1, que é uma matriz assim, que a gente chama matriz unitária, né? 1x1 é uma matriz unitária. É bom até você saber disso. Matriz unitária é uma matriz que só tem uma linha e uma coluna, tá? Aí você tem uma matriz 2x2, que é essa, que forma 1, 0. A matriz 3x3, que formam 3 zeros. A matriz 4x4, que formam 6 zeros. A matriz 5x5, que formam 10 zeros. E você, gente, vocês não vão acreditar, você tem uma sequência, e essa sequência é chamada de sequência dos números triangulares. Entendeu? Você pode até brincar de progressão aritmética ou progressão geométrica a partir dessas figuras aí. E é muito bacana que você percebe, ó, que são triângulos mesmo. Olha que legal. Os triângulos aqui, os triângulos aqui, os triângulos aqui, ou acima ou abaixo da principal. Aí depois você pesquisa a questão dos números triangulares, tudo bem? Mas o legal é que você pode ter dois tipos de matrizes triangulares. As que estão abaixo ou as que estão acima, tudo bem? Né? E aí é legal que você vai primeiro definir o que é uma matriz triangular. Aí ele fala, ó, os elementos da matriz acima são nulas. Esse tipo de matriz, A e J quando é igual é 0, ó, para I menor que J, ou é 0 para I maior que J, tudo bem? Quando I igual a J, você tem a diagonal principal, tudo bem? Que ela pode ser 0 ou não, isso não tem problema por enquanto. Bom, gente, aí só para vocês entenderem, o que é uma matriz triangular superior e o que é uma matriz triangular inferior. Se vocês olharem aqui, ó, essas daqui são matrizes triangulares superiores porque os elementos estão acima, tá? Os elementos estão acima, então quando o zero está abaixo e os elementos estão acima, ela é superior. Quando os elementos estão abaixo, ela é inferior. Mas, gente, tem literatura que troca essa nomenclatura, tá bom? Mas não tem problema. O examinador de um vestibular, ele vai falar para você o que ele diz como superior e o que ele diz como inferior. Mas a maioria das literaturas é assim. A superior é quando o número está acima. E a inferior é quando os números estão abaixo da principal. Tudo bem? Só para vocês entenderem. E aí, gente, o que essas duas matrizes agora, que você está vendo, elas têm de especial? Essas duas aí que vocês estão enxergando, tá? Bom, essa de cima é uma matriz 3x3. E essa de baixo é uma matriz 4x4. Agora, gente, elas são matrizes triangulares, vocês estão vendo? Agora a minha pergunta é, elas são superiores ou são inferiores? Aí você fala, ixi, não sei, porque tem 0 em cima e embaixo. Então, olha isso.
os elementos acima e abaixo da diagonal são todos nulos. E estão dispostos na forma de triângulos, como na matriz triangular. Agora, olha que emoção, ó. Tcharam, tcharam, triângulo, triângulo. Aqui, ó. Tcharam, tcharam, triângulo, triângulo. Ou seja, essas matrizes que vocês acabaram de ver são chamadas de matrizes diagonais. Tudo bem? Então, o que são as matrizes diagonais? São matrizes quadradas, triangulares, só que só tem valor na diagonal. O resto é tudo zero, tudo bem? E aí, a gente vai falar como é que a gente define, ó. A matriz A e J é zero quando I é diferente de J. Tudo bem? Essa é a definição de uma matriz diagonal, beleza? Bom, se você entender, agora vamos mais um pouco acima, ó. Dá uma olhada nessas três matrizes. O que elas têm de curioso? Matriz 2×2, 3×3 e 4×4. Gente, elas são quadradas, ótimo. Elas são triangulares, ótimo. Elas também são diagonais, ótimo. Só que percebam, a diagonal nesse caso é tudo um, ó, diagonal principal. Então é o seguinte, quando a diagonal principal é tudo um, a gente vai chamar essa matriz de matriz identidade. Tudo bem? Então, o que é uma matriz identidade? É uma matriz que todos os elementos da diagonal principal é 1 e todos os outros elementos é 0, tá? Então, ele fala aqui, ó, nesse tipo de matriz, a IJ é 0 para I diferente de J e a IJ é 1 para I igual a J. Essa é a definição de uma matriz identidade. Tudo bem, gente? Beleza? E aí, a gente até indica de uma forma diferente. A gente indica uma matriz identidade como uma matriz IN, onde N é a ordem dessa matriz. Então, essa é I2, essa é I3 e essa é I4, tudo bem? E aí você consegue escrever de uma forma diferente. Um exemplo, essa daqui é a I2, essa daqui é a identidade de ordem 2. E essa de baixo, ó, vai ser a I3, que vai ser uma identidade de ordem 3. Tudo bem, gente? Tá claro? Tá fácil? Tá fácil, né? Então, o que eu quero é que você internalize todos esses conceitos, porque eles vão ser importantes nos estudos de matrizes, tá bom? Bom, e aí a matriz de identidade é um caso particular de matriz diagonal, porque é uma matriz onde todos os elementos da diagonal principal valem 1. Combinado? Bom, gente, e aí, note que toda matriz de identidade diagonal triangular é quadrada. E eu pensei em fazer uma coisa legal. Peguei sempre aquele diagrama de Venn, que a gente usa para falar, reais está... contém todos os racionais e os irracionais, que contém os naturais, que contém os... Lembra? Eu fiz um jeito da gente pensar legal. Primeiro, eu peguei a matriz que é a matriz identidade, tá? Por quê? Todos os diagonais valem 1 e o resto aqui vale tudo 0. Mas lembra, essa matriz, ela é uma matriz identidade diagonal também. Aí você tem as diagonais. Quem são as diagonais? Que não precisa ser diagonal principal 1, pode ser qualquer coisa. E as diagonais, elas estão dentro das matrizes o quê? Triangulares, porque a diagonal e a identidade são triangulares. E acima de todas elas, você tem a matriz o quê? Quadrada. Então, a matriz identidade é um caso específico de diagonal, que é um caso específico de triangular, que é um caso específico de matriz quadrada, tudo bem? E a quadrada é a matriz que embarca todas essas. Todas elas são quadradas, tudo bem? Então dá para entender bem legal quando você olha esse diagrama e entende que uma está dentro da outra, sabe? Beleza? Tranquilo? Bom, agora olha essas matrizes aí. Ó, todas essas daqui. Gente, o que eu posso dizer sobre essas matrizes? Bom, um cuidado. Existem aqui matrizes que são quadradas e aqui existem matrizes que não são. Por exemplo, a matriz A é quadrada, a B não é. A C não é e a D não é. Só que a matriz A e C, ela tem todos os elementos zero. Vocês perceberam isso? Então, a pergunta, dessas 4 matrizes, qual seria uma matriz nula? Aí você fala, ué, matriz nula deve ser aquela que tem zero, né? Exatamente. Gente, o que são matrizes nulas? Matrizes nulas são matrizes que todos os seus elementos são zeros. Dá uma olhada. E, ó, essas matrizes... a A é quadrada e a C não tem problema. Matriz nula não necessariamente é uma matriz quadrada, tudo bem? Então, a matriz nula geralmente é a matriz que só tem elemento zero, tá bom? Então, não importa se é uma matriz que é quadrada ou não, todos os elementos são zero, tá bom? Beleza, gente? E aí a gente escreve assim, ó, matriz 0, MN, ou ON, tá?
Então a matriz nula é ON. Um exemplo é uma matriz nula O 2 por 3, duas linhas e uma, duas, três colunas. Ou uma matriz nula de ordem 2 por 3. Uma outra é uma matriz de ordem 2. Ô professor, por que aqui está 2 por 3 e aqui só tem 2? Porque lembra, quando a matriz é quadrada, você não precisa escrever tudo. Se você escrever só 2, a gente já sabe que é uma matriz nula de ordem 2. Tudo bem, gente? Beleza? Bom, continuando. O que é uma matriz linha? Ah, gente, o nome já diz. É uma matriz que só tem linha. E o que é uma matriz coluna? Ora, o nome já diz. É uma matriz que só tem, olha que lindo, coluna. Tudo bem? E é legal, toda matriz que possui apenas uma linha ou que possui apenas uma coluna, ou é chamado de matriz linha, que só tem uma linha, ou uma matriz coluna, que só tem uma coluna. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Uma matriz do tipo 1 por n é chamada de matriz linha. E uma matriz chamada de m por 1 é chamada de matriz coluna. Combinado? É uma definição bacana só para você entender. Agora, gente, dá uma olhada nessa matriz aí, A, e na matriz B. Vocês conseguem perceber uma coisa interessante, ó? Vocês conseguem perceber que aqui a coluna 1, 4, ó, é a coluna 1, e aqui a linha 1, 4 é a linha 1. Aqui a coluna 1, 3 é a coluna 2, e aqui a linha 1, 3 é a linha 2. Então quer dizer que da A para B, o que era a coluna virou linha, ou o que era a linha virou coluna. Então dá uma olhada aqui, ó. Podemos verificar que a coluna 1 do A é igual à coluna 1 do B, tá? Ó, a coluna 1 do A é igual à coluna 1 do B não, né, gente? Ó, podemos verificar que a coluna 1 do A é igual à linha 1 do B. Grava que aqui é linha, tá errado aqui. E assim sucessivamente. Então, ó, coluna é igual a linha. Coluna 2 é igual a linha 2. Então, aqui, ó, a coluna é igual a linha. O que a gente fala quando você pega duas matrizes e uma coluna é igual à linha da outra, outra coluna é igual à linha da outra e assim por diante? A gente fala que uma matriz é transposta, tá? Então, a gente fala que a matriz B é a transposta de A. O que é transpor? Transpor é mudar a posição da linha ou da coluna para outra matriz. E a gente até escreve que a matriz B, olha aqui, é a A transposta. É a transposta de A. É assim que se escreve, ó. B igual a A transposta. E aí, gente, um outro exemplo. Dá uma olhada, ó. Aqui, a coluna 0,5 virou a linha 0,5. A coluna 12,4 virou a linha 12,4. E a coluna 5 menos 8 virou a linha 5 menos 8. Ou ao contrário, a linha 0,12,5 virou a coluna 0,12,5. E a linha 5, 4 menos 8 virou a coluna 5, 4 menos 8. E a gente fala que a E é a D transposta, tudo bem? Ou a transposta da D, tudo bem? Então é importante você entender que matriz transposta é, você pega a coluna e faz ela virar linha. Pega a segunda coluna e faz ela virar linha, ou vice-versa. Tranquilo, gente? Dá para vocês entenderem o que é uma matriz transposta? Então, gente, esse é o primeiro bloco de aula que vai dar, vamos dizer assim, uma introdução importante dos assuntos relacionados a matrizes, que é principalmente as definições, combinado? No próximo bloco, a gente vai falar sobre as operações de matrizes, beleza? Então, bons estudos para vocês e até mais. Valeu, tchau, tchau!